A história começa com um flashback que mostra como o pai inútil do nosso protagonista o maltratava quando ele era uma criança feia. Chamava-o de uma monstruosidade, porque ele era um perdedor inútil, e ele até o bateu quando estava comendo. Quanto à mãe dele, ela simplesmente o via com coragem, enquanto ignorava como seu filho era brutalmente espancado. De volta ao presente, nosso protagonista estava em um ônibus com... E ele tinha sido tirado de sua fantasia por Ayaka Sogo, a presidente da classe, que pedia a Shogo ou Yamada que devolvesse seu romance. No entanto, o outro garoto, que parecia um delinquente, apenas zombava dela por ser uma dessas tolas que leem romances românticos. Infelizmente para ela, nenhum dos seus colegas parecia disposto a ajudá-la. Alguns pareciam assustados demais para cantar, como Toho Hiroyasu, e outros porque simplesmente haviam decidido ignorar toda a situação, como sua irmã mais nova e seus amigos patéticos. Quanto ao nosso protagonista, Tuka Mimori, recordava que estavam no ônibus para uma excursão escolar. Também estava ciente de que, enquanto Oyamada incomodava a presidente da classe, seus colegas mantinham a cabeça baixa, enquanto os élites riam às gargalhadas. Tuka também sabia que se tentasse intervir nobremente, provavelmente pareceria bastante legal. Mas isso não mudaria nada no final, já que ele era insignificante. Apesar disso, nosso protagonista decidiu tentar. Lamentavelmente, Oyamada simplesmente zombou dele, dizendo que um homem invisível estava organizando uma revolta. No entanto, nesse momento, Takuto Kirihara, que parecia ser um dos chamados elites, pediu a Oyamada que devolvesse o romance à presidente da turma. Sogo tentou recusar no início, já que queria incomodar ainda mais Tuka. Então, Takuto disse que ignoraria o que ele fez com Tuka, mas tinha que devolver a novela a Sogo, já que sua troca a incomodava. Depois de ouvir isso, outros estudantes como Asagi e Kusaba começaram a elogiar Takuto. Curiosamente, Oyamada parou de incomodar nosso protagonista. Até lhe deu alguns pontos por intervir, apesar de ser invisível. Em vez disso, começou a bater em Yasu. Nesse momento, o professor decidiu intervir. E ele fez isso porque não queria que Yasu fosse levado a se suicidar. Afinal, isso complicaria as coisas para todos. Logo depois, pôs-se a ouvir uma mulher lançando um feitiço, e no momento seguinte, toda a classe, excluindo o ônibus, havia sido teletransportada para um lugar estranho. Obviamente, todos os estudantes estavam desconcertados porque não reconheciam o lugar nem tinham ideia do que tinha acabado de acontecer. Nesse momento, uma mulher de cabelo prateado que vestia um vestido estranho e revelador lhes deu as boas-vindas, dizendo que eles eram sua única esperança para derrotar o mal. A mulher se apresentou como uma deusa chamada Vitius e explicou que toda vez que o vasto mal conhecido como o Grande Império Demoníaco aparecia, eles convocavam heróis de outro mundo. 200 anos depois, esse mal havia sido derrotado, mas ressurgiu mais uma vez. No entanto, os estudantes não parecem estar nada contentes. Ainda estavam tentando entender o que havia acontecido. De fato, alguns ainda acreditavam que tudo era um sonho, enquanto outros se perguntavam se tinham morrido. Nesse momento, o professor lhes pediu que ficassem calados para poder ouvir a explicação da deusa. Claro, ele só tentava agradá-la porque a achava atraente. Depois, Takuto perguntou à deusa o que aconteceria se recusassem a ajudar e ela respondeu que nunca poderiam voltar ao seu mundo. O ritual de invocação inversa exigiria um elemento especial, conhecido como essência do Rei Demônio, e só havia 2 métodos para obtê-lo. Um era obter o coração do Rei Demônio, que era a fonte da essência do Rei Demônio. O outro era reconectar a essência do Rei Demônio, liberada ao derrotar o Rei Demônio, no cristal de um colar especial que lhes mostrou. Imediatamente depois, Olamada apontou o óbvio. Essas condições eram muito convincentes para a deusa. A primeira coisa que ela fez, em vez de se irritar, foi se ajoelhar diante dele e implorar para que salvassem seu mundo. Sogo respondeu dizendo que eles eram humanos comuns e não tinham poder para ajudar. No entanto, a deusa assegurou que todos possuíam poder, que outros humanos não tinham. Enquanto isso, Tuka analisou toda a situação porque sentiu que algo não estava certo. Bem, em seguida, a deusa ordenou aos soldados que estavam na sala que trouxessem um grande nó e depois ordenou que o desencadeassem, permitindo-lhe matar um homem que parecia um mendigo. Logo após, a deusa usou uma bola de fogo para matar a criatura. É claro que toda a cena assustou os estudantes, especialmente as mulheres. Até Oyamada e Takuto pareciam preocupados. Quanto às irmãs, Iriji disse que o melhor seria ver esse mundo como um planeta diferente. Depois puderam ouvir alguns sinos tocando e a deusa anunciou que era hora de revelar as habilidades ocultas dentro deles. Um por um, os estudantes estenderam suas mãos em direção a uma bola de cristal que mudava de cor de acordo com seus talentos. Claro, como exige o livro sagrado dos tropos, Oyamada e Takuto acabaram tendo os poderes mais fortes. Este último foi até etiquetado como classe Es. Enquanto o primeiro era da classe A.
A propósito, Sagal também foi rotulado como classe S. Quanto às irmãs, Iridi foi rotulada como classe S, irmã como classe A. É claro que esses resultados emocionaram a deusa, porque obter uma classe S em uma única convocação já era muito sortudo. Finalmente chegou a vez de Tulka, e ele acabou tendo um talento mediano. Nem mesmo a deusa se incomodou em rotulá-lo. No final teve que admitir que não. Podia se tornar alguém especial nem mesmo naquele mundo. Você se lembra do livro sagrado que mencionei antes? Até mesmo Yasu impressionou a deusa depois que foi revelado que ele tinha os mesmos talentos que o Herói Sombrio, considerado o mais forte de todos. Então a deusa lhes instruiu como usar suas janelas de estado para ver suas estatísticas, e nosso protagonista rapidamente confirmou que eram muito baixas. Sua habilidade única se chamava provocar aflições de estado, e lhe permitia causar alguns efeitos negativos como paralisia, sono e veneno. Depois a deusa chamou Tulka e anunciou a todos que ele era da classe E, o menor nível entre todos os heróis ali. Até mesmo seu mestre era da classe D. Além disso, acrescentou que no passado os heróis de nível mais baixo sempre atrasavam os mais fortes. Então, a partir de certo ponto, decidiu-se que começariam a lidar com esses heróis. No entanto, como Matarros tinha o potencial de causar um alvoroço, decidiram dar-lhes uma oportunidade. Ele seria teletransportado para um conjunto de ruínas. Se ele sobrevivesse às ruínas e chegasse à superfície, não interfeririam mais, concedendo-lhe o direito de viver livremente. Claro, essas ruínas eram extremamente perigosas. Então Tulka tentou apelar à deusa, dizendo que tinha uma habilidade única, mas ela o desiludiu dizendo que nesse mundo os feitiços de afeição de estado geralmente não valiam a pena. Tinham uma baixa taxa de sucesso, e mesmo quando tinham sucesso, mal afetavam os monstros de baixo escalão. Mencionar que a duração dele foi muito curta, então seus colegas de classe, incluindo Yasu, zombaram dele por ser um herói inútil. Então a deusa lançou-lhe uma bolsa de aparência patética e disse que era o seu objeto único. Sogol tentou intervir, mas a deusa o nocauteou. Logo depois, Tulka tentou usar sua habilidade contra a deusa sem sucesso, já que ela tinha constantemente ativa uma barreira protetora de bolha de dispersão. Finalmente, nosso protagonista começou a chorar, mas imediatamente percebeu que era o momento de mostrar seu verdadeiro eu, que havia estado reprimindo todo esse tempo. Então insultou a deusa e prometeu vingar-se se conseguisse sobreviver. Nosso protagonista apareceu no que parecia ser uma caverna, e sentiu medo ao ver toneladas de crânios quebrados no chão. Quase imediatamente foi atacado por um monstro, mas conseguiu desviar e depois fugiu dele. Infelizmente, o monstro o perseguiu enquanto Tolkien não conseguia evitar entrar em pânico. No entanto, logo percebeu que mais do que medo, estava frustrado por ser inútil. Naquele momento, desejou com todo o coração obter poder e tentou paralisar o monstro com sua habilidade. Felizmente, conseguiu fazer isso e correu tão rápido quanto pôde, perguntando-se se aquele minotauro era um monstro de baixo escalão ou se algo havia acontecido. Tristemente, sua sorte não durou, e um monstro de aspecto estranho apareceu diante dele. Ele começou a chorar novamente, dizendo que não queria morrer, e quando o monstro se aproximou muito, tentou paralisá-lo também. Sua habilidade funcionou de novo, e ele começou a pensar que talvez não tivesse sido um milagre. Perguntou-se se sua habilidade era algo diferente da magia semelhante naquele mundo. Depois revisou suas estatísticas e notou que só lhe restava um ponto de magia. Depois de ter usado sua habilidade 3 vezes, pensou que estava acabado porque não poderia usar sua habilidade novamente. Mas queria verificá-lo, então tentou envenenar um monstro paralisado à sua frente, e ficou surpreso ao confirmar que ainda podia usar sua habilidade, apesar da falta de mana. Não só isso, a taxa de sucesso de sua habilidade parecia ser bastante alta, assim como sua duração. No entanto, surgiu outra pergunta. Naquele momento ele não tinha mais maná, então se perguntou o que aconteceria se continuasse usando sua habilidade dessa maneira. Então chegou o Minotauro. A duração de sua habilidade era longa, mas não era permanente. Naquele momento percebeu que simplesmente era um personagem secundário, por isso ninguém iria resgatá-lo. Então ele decidiu parar de depender e esperar algo dos outros. Começou a rir como um louco, enquanto dizia a si mesmo que a partir daquele momento conquistaria tudo. E por essa razão ele ia matar para sobreviver. A partir desse momento começaria sua luta pela sobrevivência. Então ele enfrentou o Minotauro e se preparou para usar sua habilidade mais uma vez. Mientras tanto, em certa floresta, uma bela elfa loira estava tomando banho em um rio. Tolkien tentou paralisar o Minotauro, mas não funcionou. No entanto, logo depois ouviu a voz do sistema que informou que não podia aplicar a mesma quantidade repetidamente a um alvo. Isso lhe deu uma ideia, e decidiu usar sono em vez de paralisia, o que acabou funcionando e fez o Minotauro cair no chão. Imediatamente depois, nosso protagonista envenenou com sucesso o monstro e confirmou que, embora não pudesse usar a mesma habilidade repetidamente, podia acumular múltiplos efeitos no mesmo alvo.
Claro, não descartou a possibilidade de que sua habilidade tivesse mais limitações. A partir daquele momento começou a se sentir cansado e pensou que consumir seu MP natural estava lhe afetando. Para piorar as coisas, vários monstros chegaram e ele decidiu atacá-los com tudo o que tinha. Estava prestes a descobrir se seu MP se esgotava primeiro ou se todos sucumbiriam aos seus efeitos de condições de estado. O tempo passava e mais monstros continuavam aparecendo, o que começou a enlouquecer nosso protagonista. No entanto, ele não desistiu e continuou usando sua habilidade única repetidamente. Claro, sua resistência estava se esgotando, já que sua energia estava se transformando em mana. De fato, ele sabia que estava prestes a desmaiar, o que seria fatal porque mais monstros continuavam chegando. Então riu e continuou usando sua habilidade única repetidamente, mas eventualmente alcançou seu limite mental. No entanto, não se rendeu e tentou lançar sua habilidade. Naquele momento, o sistema informou que ele acabara de subir de nível. Uau, ele realmente tinha subido de nível. Seu nível atual era 258, e seu mana havia sido restaurado completamente, o que lhe permitia continuar usando sua habilidade à vontade. Então começou a se perguntar por que havia subido de nível e concluiu que tinha sido devido aos dois monstros que inicialmente envenenou. Provavelmente deveriam ter morrido. Luke ativou o sistema. Tuca sorriu então, porque isso significava que podia continuar lutando e ganhando níveis sem preocupações. Além do seu próprio nível, sua habilidade paralisia começou a subir de nível também, o que atribuiu ao fato de que a vinha usando repetidamente. Depois, nosso protagonista continuou lutando contra os monstros enquanto se perguntava se adquirir novas habilidades dependia de melhorar as que já tinha. Claro, não esqueceu que naquele momento sua prioridade máxima era superar essa situação. Foi então que percebeu que podia apontar múltiplos alvos ao mesmo tempo, o que facilitou muito as coisas para ele. No entanto, nosso protagonista não esqueceu a deusa, pois pensou que ela poderia ser a única em quem sua habilidade única não funcionava. Afinal, exceto por ela, sua taxa de sucesso havia sido de 100%. Também percebeu que sua habilidade tinha um alcance limitado, porque não havia marcas de alvo sobre os monstros na retaguarda. Imediatamente depois, envenenou todos os monstros que já havia paralisado, o que fez com que sua habilidade de veneno subisse de nível. Foi então que finalmente percebeu. Esses monstros deixaram de ser algo a temer. As criaturas à sua frente se tornaram pontos de experiência para cultivar. Sem embargo, as boas notícias não terminaram aí. Depois de abrir sua janela de estado, também confirmou que os ajustes de suas estatísticas se multiplicavam pelo seu nível, o que significava, por exemplo, que seu MP havia aumentado de 33 para 8.514. Estava contente de que seu MP tivesse experimentado o maior aumento, mas também estava consciente de que seu MP era seu salva-vidas naquele momento. Afinal, o combustível que impulsionava sua habilidade única, pelo que, se ficasse sem ele, estaria acabado. Imediatamente depois, outro monstro morreu e seu nível subiu de 258 para 277. Além disso, seu MP aumentou de 8.514 para 9.141. Depois, mais monstros morreram e seu nível continuou aumentando até chegar a 395. E seu MP aumentou de 9.141 a 13.035. No entanto, ele não descansou, mas começou a usar repetidamente sono nos monstros restantes, o que aumentou o nível dessa habilidade de 1 a 2. Mais monstros morreram e seu nível subiu para 501, mas ele sabia que não havia garantias, então não podia baixar a guarda. No entanto, quando estava prestes a usar sua habilidade nos monstros restantes, decidiram fugir. Parecia que não eram tão estúpidos. E finalmente perceberam que o inimigo à sua frente era poderoso demais. Depois começou a procurar entre os cadáveres no chão e encontrou algumas coisas que poderia usar, como uma capa e uma faca. Depois ofereceu uma oração por suas almas e decidiu que, se quisesse escapar dessas ruínas, teria que encontrar comida e água. Algum tempo depois, percebeu que não havia nada comestível, pelo menos nada que desejasse. Então sua única opção para evitar morrer de fome era comer os monstros que já havia matado. Infelizmente, isso também se revelou difícil, porque nem sequer a faca conseguia cortar a pele deles. No final, teve que mudar seu enfoque e decidiu comer as partes que eram suficientemente macias para cortar, como os olhos dos monstros. Tristemente, logo confirmou que essas partes não eram comestíveis, o que lhe fez pensar que essas ruínas estavam destinadas a destruir qualquer um jogado ali. No entanto, naquele momento, também notou que a gema na bolsa patética que a deusa lhe havia dado tinha mudado de cor. Imediatamente depois, infundiu seu mana nela e descobriu que havia adquirido outra função. Antes só podia ser usada como lâmpada, mas agora também podia teletransportar coisas de seu antigo mundo.
como refrigerante e carne fresca. A desvantagem era que ele não sabia como funcionava nem se produziria comida novamente, mas pelo menos continuava fazendo seu emblema. Objeto único. Vários dias se passaram, e ele continuou matando monstros e subindo de nível. Ele simplesmente massacrou os monstros à sua frente. Naquele momento, seu nível era 665. Mas isso não parecia satisfazê-lo, então lembrou-se de que quando era criança, tinha pensado em matar seus pais para poder sobreviver. No entanto, sua tia e seu tio o resgataram, e lhe deram normalidade, ofereceram-lhe o calor de uma família, ensinaram-lhe a bondade, empatizaram com a dor dos outros, e o que havia conseguido ser como eles. No entanto, voltando ao presente, não sentia nada. Não tremia de terror por tirar uma vida. E sua mente não estava sobrecarregada por isso, o que começou a assustá-lo. Eventualmente, seu nível aumentou até 957 e sua mana até 31.581. E nesse momento soube que tinha que aceitar o novo ele. O tempo passou e continuou matando monstros enquanto explorava as ruínas até que encontrou uma porta estranha que podia ser aberta com magia. Felizmente, conseguiu abri-la ao infundir mana na sua gema, e encontrou 2 esqueletos que estavam de mãos dadas, já que ele não tinha sido o único a chegar tão longe. Então ele registrou seus pertences e encontrou muitas gemas que levou porque poderia precisar delas quando chegasse à superfície. Aquela área tinha várias salas, e ele as explorou todas até chegar a uma que exigia mais mana para abrir do que as outras. Dentro, ele encontrou outro esqueleto, mas este tinha um cartão que o identificava como Altlin, o herói da escuridão. Parecia que a deusa Vishous o havia enviado para lá à força quando deixou de ser um útil. Além disso, a carta continha seu último desejo. Queria confiar em quem tivesse coragem de escapar daquela ruína com algo que ele havia levado desesperadamente até lá. No final, a deusa e seu reino eram malévolos, mas isso não importava, porque Tuca também se considerava mal naquele momento. Então ele revistou os pertences do herói e encontrou um livro intitulado Artes Proibidas, Obras Completas. Tinha receitas de medicamentos e ferramentas mágicas, então decidiu levá-lo com ele. Também encontrou um pergaminho de magia proibida, que poderia ser sua carta na manga contra a deusa. No entanto, o que o surpreendeu foi que dentro do livro havia um aviso. Aparentemente, o que havia matado a todos naquela zona se chamava o Devorador de Almas. Continuou explorando até chegar ao que parecia ser a saída, mas não baixou a guarda, porque tinha certeza de que o Devorador de Almas devia estar ali. E se nem mesmo o herói da escuridão tinha sido capaz de matá-lo, devia ser muito perigoso. Naquele momento, estavam no nível 1229, e seu MP tinha aumentado até 40.457. Quanto ao resto de suas habilidades, todas tinham aumentado até 3.687. Respirou profundamente e decidiu arriscar-se. Continuou caminhando e descobriu uma estranha escultura. Era apenas um rosto feminino. Mas em sua testa havia uma gema, a gema que precisava para abrir a porta final. Infelizmente, quando tentou usar sua habilidade contra o rosto, um laser disparou na direção dele e penetrou sua mão. Foi tão rápido que ele não teve tempo de reagir. Isso complicou as coisas para ele, porque não podia usar sua habilidade contra ela. Precisava se aproximar e, acima de tudo, precisava de tempo para lançar sua habilidade e afetar a escultura. Mas sua defesa era forte demais para ele. Então começou a considerar suas opções e até pensou em melhorar ainda mais suas estatísticas para poder abrir caminho. O problema era que isso não importava. Quão poderoso ele se tornaria? Seria inútil se ele não pudesse usar sua habilidade. Para piorar as coisas, a escultora começou a se mover sozinha para procurá-lo. Fez com que ele percebesse que o Devorador de Almas era provavelmente a razão pela qual não havia sobreviventes entre os descartados. Tuca finalmente havia encontrado o chefe final das ruínas do descarte. No interior, a bela elfa que tínhamos visto antes estava em frente às ruínas, perguntando-se se poderiam esperar ali. No outro, a escultura flutuava tranquilamente, mas Tuca presumiu que ela deveria saber que ele espreitava por perto. Naquele momento, cuspiu líquido pela boca e criou vários monstros que tinham os rostos daqueles que o Devorador de Almas havia matado. Ela queria tanto fazer com que nosso protagonista caísse em desespero quanto apontar sua localização. Pouco depois, o Devorador de Almas atravessou uma parede para aparecer em frente a Talca. Então ela gritou e arregalou os olhos para assustá-lo. Depois, Tuca paralisou os monstros que ela havia criado, mas não conseguiu envenená-los porque se pareciam com pessoas vivas, e ele não queria cruzar essa linha. Desesperadamente, o Devorador de Almas se divertia com a reação dela e criou mais dessas criaturas para esmagar sua mente. Tuca chorava, continuava implorando para que as criaturas fossem embora, mas elas continuavam se aproximando. Seu desespero atingia seu ponto máximo, assim como o êxtase do Devorador de Almas.
No entanto, nesse momento preciso, nosso protagonista revelou sua verdadeira natureza e paralisou a escultura. O devorador de almas não podia acreditar no que acabara de acontecer. E Tuca, rindo como um maníaco, explicou que havia esperado que seu êxtase atingisse o ápice porque sabia que ela baixaria a guarda naquele momento. No final, sua arrogância seria sua perdição. Sua habilidade para a paralisação aumentou ao nível 3, enquanto admitia que durante anos tinha tentado ser inofensivo, ser normal, ser gentil, até o ponto de enganar e enganar a si mesmo. No entanto, essa não era sua verdadeira natureza. Então ele envenenou todas as criaturas que o Destruidor de Almas havia criado, zombando do chefe final porque um humano fraco enviado ali para ser descartado conseguiu matá-lo. Aliás, ele também confirmou que se os alvos tentassem se forçar a mover-se enquanto estavam paralisados, causava dano adicional. Depois envenenou o Devorador de Almas, o que aumentou essa habilidade até o nível. Para o grande final, fez com que todas as criaturas adormecessem, o que também elevou essa habilidade ao nível 3. No momento seguinte, o chefe final liberou todas as almas que havia consumido e essas pessoas felicitaram nosso protagonista por sobreviver. Sabiam todas as coisas que ele tinha feito dentro das ruínas, mas ainda assim o elogiaram. Claro, o Herói das Trevas também apareceu e pediu a Tuca que matasse a deusa, um pedido que nosso protagonista aceitou porque também tinha suas próprias razões para querer ela morta. Um grande lobo, muito semelhante ao que a deusa tinha usado para matar o mendigo anteriormente, estava correndo pela floresta. Parecia que o lobo fugia de algo, e um pouco de tempo depois descobrimos que esse algo era Oi Amada, que estava se desesperando porque matar o monstro estava levando tempo demais. Em outra parte daquela floresta, Takuto matou outro monstro com sua habilidade e alcançou o nível 18. Parecia que toda a classe estava treinando, porque Yasu também estava lá. Ele ria como um louco depois de usar seus poderes sombrios para matar uma besta. No entanto, nem todos estavam gostando desse treinamento. Kobato estava petrificada em frente ao monstro e sabia que não poderia matá-lo. Felizmente, sua colega apareceu como apoio. Embora tenha deixado claro que não gostava que a chamassem pelo sobrenome. Até a ameaçou de torná-la uma pária se fizesse de propósito. Asagi disse que havia previsto que sua classe iria cair porque estava cheia de gente egoísta e problemática, sem mencionar que as classificações haviam criado uma nova hierarquia, e Kusaba era de classificação B. Ela disse a Kobato que estava bastante segura de que as facções se tornariam ainda mais claras a partir daquele momento. Asagi perguntou se ela se reuniria com sua facção quando chegasse o momento, afinal Kobato era de classe D, então não podia se juntar ao grupo de Kiriara. Além disso, as irmãs Katao operavam por conta própria. Sem mencionar que Asagi tinha certeza de que Sogo morreria. No final, Kobato deveria estar ciente de sua proposta. Ela começou a intimidar Kobato enquanto dizia que quando derrubassem o grande império demoníaco e voltaram para casa para evitar perder seu lugar na classe, poderia usar seu corpo para compensar sua falta de poder. Depois, Asagi chamou outras garotas que trouxeram um monstro de aparência estranha diante delas. As recém-chegadas estavam restringindo a criatura com algumas correntes, e a agressora explicou que esse era o teste que a deusa lhes havia dado. A prova que Kobato não havia superado por ser tão amável. Por isso havia decidido ajudá-la, porque seu grupo devia ser forte junto, a menos que Kobato quisesse ser descartada como nosso protagonista. Essas palavras assustaram ainda mais Kobato, a ponto de que finalmente usou sua espada para matar o monstro acorrentado à sua frente. Asagi estava satisfeita com esse desenvolvimento, já que havia uma ponta solta a menos, e declarou imediatamente que a partir desse momento Kobato lhes pertencia. O que a perseguidora não sabia era que naquele momento Kobato estava chorando enquanto se lembrava de Touka e de quão amável ele era. Era óbvio que se sentia culpada por não ter conseguido ajudá-lo. Enquanto isso, Sogo se despediu. Ele acordou em um quarto depois de sentir uma dor na barriga. Ele lembrou-se do momento em que a deusa o deixou inconsciente, o que significava que ele também lembrava o que tinha acontecido ao nosso protagonista. Então ele foi ver a deusa, que lhe disse que o que tinha acontecido com ele tinha sido muito triste. Ele até começou a chorar e pediu desculpas, dizendo que o ritual era uma política estrita de seu reino. Ele estava claramente atuando. Naquele momento, a deusa disse que não havia tempo para estar triste porque o ritual ainda continuaria. Isso surpreendeu Sokou, e a deusa aproveitou essa oportunidade para explicar-lhe que durante os poucos dias em que ele esteve dormindo tranquilamente, o resto da classe havia sido testado para ver se poderiam matar os demônios. Infelizmente, alguns nem sequer puderam brandir suas espadas contra os demônios, e portanto foram desqualificados, e aqueles que não podiam cumprir com seu dever como heróis deviam ser convidados a se retirar. A boa notícia é que Sokou não se deixou levar por sua má atuação e perguntou diretamente à deusa se estavam se livrando dos fracos. Assim que a deusa confirmou, Sokou deixou claro que não concordava com seus métodos. É claro que a deusa riu dela e disse que as pessoas tinham opiniões diferentes.
Mas ela, como deusa, era muito compreensiva, portanto ainda podia aceitar uma forma de pensar ligeiramente diferente. No entanto, aqueles sem valor ainda deviam ser descartados. Sogou então perguntou se os heróis de classe S tinham um alto valor, e a deusa disse que sim. Sogou disse que faria seu trabalho como classe S. Má ideia. Não podes te colocar em uma má posição quando negocias com uma deusa cruel. A deusa se dividiu com a valente proposta e elogiou Sogou por se comportar como um nível S. No momento, ele ofereceu fazer as pazes estendendo a mão, enquanto acrescentava que, embora tivesse sido para acalmá-la em seu estado extremamente catatônico e delirante, de fato, ele tinha dado um soco em seu estômago. Sogou aceitou a oferta e vendeu sua alma ao diabo. De volta com a bela elfa loira, ela usava um capuz enquanto corria pela floresta. Estava fugindo de seus perseguidores, mas não tinha conseguido despistá-los. Afinal, um deles tinha uma habilidade que lhes permitia rastreá-la, embora nem sequer precisassem depender dessa habilidade, já que a mulher realmente era péssima em se esconder. Eles disseram que estavam sozinhos, e logo ficou claro que só estavam se divertindo com ela. O grupo deles se chama White Walker, e embora pudessem capturá-la a qualquer momento, primeiro queriam fazê-la saber que fugir e resistir a eles era completamente inútil. De volta com nosso protagonista, ele acabara de sair das ruínas, e a primeira coisa que fez depois foi verificar suas estatísticas. Seu nível atual era 1789, seus pontos de mana eram 59.037, e o resto de suas estatísticas tinham aumentado até 5.367. Em resumo, ele tinha adquirido poderes de um nível S ou superior. Quem percebeu que após atingir o nível 3, podia configurar paralisia para liberação opcional ou liberação parcial na cabeça. Quanto ao veneno, após atingir o nível 3, podia configurá-lo para liberação opcional, e podia até mesmo configurá-lo como não letal. É claro, ambos podiam continuar mirando para múltiplos inimigos ao mesmo tempo. O protagonista então decidiu testar essas novas características nos demônios próximos para compreendê-las adequadamente. Além disso, também precisava de uma espada, que poderia servir como escudo e manejar à frente. Depois de caminhar um pouco pela floresta, encontrou alguns slimes. Curiosamente, 4 deles estavam assediando um pequeno, que fazia todo o possível para se defender. Nesse momento, o protagonista paralisou os agressores e os envenenou. Depois confirmou que, após infligir essas desvantagens, podia ajustá-las à sua vontade, já que cada um deles tinha sua própria vontade. Cada objetivo tinha sua própria janela de estado para ajustar, então liberou as desvantagens e os agressores imediatamente fugiram, deixando o pequeno slime sozinho. O proto se desculpou com o slime por chegar tarde, e o elogiou por ter a coragem de enfrentar seus agressores. Em seguida, pediu para não atacá-lo antes de liberá-lo. Claro, o slime não o atacou, mas quando o proto foi embora, ele o seguiu. Nosso protagonista percebeu e se deu conta de que era um marginal, assim como ele. De volta com a bela elfa, ela sabia que seus perseguidores estavam bastante longe, mas sua presença ainda era sentida, o que significava que estavam apenas esperando que se esgotasse. Isso lhe permitiu entender seus métodos. De volta com nosso proto, ele tinha permitido que o slime entrasse dentro de seu casaco, o que se revelou útil. Por sinal, por alguma estranha razão, ele podia se comunicar com o slime. Após algumas horas de caminho, parou para descansar e ler o livro, até que encontrou informações sobre experimentos no fortalecimento de demônios. Até descobriu como fazer um remédio para fortalecer um slime. O proto disse ao slime que ia fazer o típico ato de vingança, por isso o acompanharia em seus desejos egoístas. No entanto, deu-lhe a oportunidade de se retirar, uma oportunidade que o slime rejeitou de imediato, nesse momento nomeou a criatura. De volta com a elfa, ela ainda estava fugindo dos caçadores, mas o grupo se aproximou, então decidiu desembainhar sua espada, lançar alguns encantamentos sobre ela e decidiu enfrentá-los. No entanto, o grupo encontrou primeiro o leprota, que novamente fingiu ser um jovem fraco e assustado perdido na floresta. Sua atuação foi muito melhor que a da deusa. Obviamente, esses valentões não perderam a oportunidade de zombar dele, antes de exigir que lhes desse todos os seus pertences. Eles nem sequer esconderam sua intenção de matá-lo, já que um deles queria testar o corte de sua nova arma, uma pessoa viva. Ele o subestimou a ponto de começar a discutir seus futuros males como se ele não estivesse ali. Claro, capturar o elfo estava entre suas prioridades. No entanto, seu líder lembrou aos outros que teriam que se conter de abusar dela, porque capturá-la era uma encomenda. O protagonista tentou escapar enquanto os outros falavam, mas foi rapidamente descoberto pelo homem que queria testar sua nova espada nele. O protagonista implorou por sua vida, mas o outro não escutou e o atacou. O protagonista então o paralisou e confirmou que sua habilidade única funcionava tão bem em humanos e que a deusa tinha sido um caso especial. Além disso, o protagonista confirmou outra coisa. Não tinha problemas em matar humanos se fossem escória. Além disso, o slime o apoiava nisso. Sim, você é malvado. Nós entendemos. Depois de matá-los, o protagonista registrou suas pertenças e detectou a presença da elfa. Quanto a ela, de repente sentiu como se os outros tivessem ocultado a presença dela.
e estava assustada, especialmente porque também notou alguém mais que parecia ser inquietante. Lamentavelmente para ela, o protagonista usou o slime como isca, e ela caiu na armadilha, permitindo que ele a paralisasse depois que ela o atacou. Ele lhe disse que tinha sentido sua intenção de atacar, mas que sua intenção assassina estava marcada por impurezas, por isso tinha decidido falar com ela. Mas ainda assim a havia imobilizado por segurança. Depois usou a liberação parcial para permitir que ela falasse. E lhe disse que queria que lhe desse informações sobre tudo o que havia ao redor. No entanto, ela queria confirmar algo antes de responder às suas perguntas. Queria saber o que havia acontecido com os 4 caçadores que a perseguiam. Ele disse que os havia matado sozinho e reafirmou o fato de que estava sozinho porque não queria apresentar-lhe seu companheiro. Além disso, também lhe disse que considerava melhor não se meter demais nos assuntos do outro. Afinal, mal confiava nela. Ela concordou e começou a responder suas perguntas. Graças a isso, descobriu que aquele lugar não era Alien, mas o Bosque do Sul do Reino de Ursa. Ele mostrou o pergaminho que havia encontrado dentro das ruínas e perguntou se ela podia lê-lo. A elfa disse que achava que era uma escrita antiga, um Spexi, mas infelizmente não podia lê-lo. No entanto, conhecia alguém que podia saber sobre aquele pergaminho. Havia alguém que se autodenominava a Bruxa Proibida. A elfa tinha ouvido que ela tinha sido obrigada a abandonar a terra onde vivia devido ao seu grande conhecimento das coisas proibidas naquele mundo. Então, se ele quisesse encontrá-la, teria que ir à Zona do Demônio Dourado. Uma zona perigosa no meio desse continente. Ele admitiu para si mesmo que ela era amável demais, a ponto de parecer sua tia, e disse-lhe que poderia se mover em alguns minutos e que rezaria por sua segurança. Logo depois, se foi, deixando-a paralisada e indefesa. Mais tarde foi revelado que a elfa, cujo nome é Celis, tinha sido uma cavaleira sagrada de um reino caído e uma ex-princesa de uma nação de altos elfos. Fora da cidade de Melis, uma guarda interroga Touka, como se estivesse frente a um assassino em série. Parece-lhe suspeito que ele seja um mercenário sem armas. Ela pergunta-lhe: quais são suas armas preferidas e onde estão? Supõe que está ali para explorar as ruínas ocultas em busca de fortuna. Ele joga como um NPC total, dizendo que não sabia que Milza era uma cidade tão grande. O guarda o corrige, dizendo que a cidade se chama Milis, não Milza. Eu odeio lidar com os novatos das aldeias. Além disso, o senhor pediu que deixassem os mercenários entrarem na cidade, então o guarda o deixa entrar, pensando que ele é um escravo da matriz. Ele acha estranho que não haja revisão de bagagem ou registro de pessoas antes de entrar na cidade. Ele visita uma pousada onde a recepcionista não é exatamente amigável. Ele diz que um quarto à noite custa 2.000 macas. O protagonista menciona que está em uma viagem longa, e todas as suas roupas estão sujas. Ele quer encontrar uma lavanderia para limpar suas roupas, e uma loja para comprar roupas novas. Imediatamente, a atitude da recepcionista muda como a de uma garota ao ver os dígitos na sua conta bancária. Antes de ele sair, ela pede que diga seu nome. Naturalmente, o protagonista esconde seu nome sob o pseudônimo de Hat Skull. Mais tarde, depois de se instalar no quarto, ele deixa seu slime Pigmaru para vigiar o quarto e sai. Nas ruas, o protagonista observa que os locais não mostram sinais de suspeita em relação aos turistas. Ele conclui que vivem com uma paz invejável. A cidade é exatamente o que se esperaria de uma terra de fantasia ocidental, com muitas lojas que vendem de tudo, desde roupas a artefatos mágicos. Ele termina sua pequena exploração após observar a Guilda dos Aventureiros, a protocena na sala de estar, onde vários bêbados desperdiçam suas vidas vivendo como tolos. Ele aprecia a comida de forma duvidosa, mas seu verdadeiro objetivo é coletar informações. O banquete fica mais barulhento à medida que os bêbados se intensificam. Eles falam sobre o exército do continente, cheio de cavaleiros prontos para lutar contra os demônios. No entanto, eles não sabem qual deles é o mais forte. Um dos homens assegura que os cavaleiros sagrados da Imperatriz Louca, Falken Dotsin, poderiam ser os mais poderosos. Ele comenta que nunca perderam uma batalha. Outro menciona os Cavaleiros do Lobo Branco do Reino de Magnar no norte. Eles também têm os Cavaleiros Mágicos no Reino de Ursa. Mesmo assim, o homem afirma que os cavaleiros mais poderosos são os Cavaleiros do Dragão Negro. Eles queimaram sozinhos a cidade sagrada de Neia. Rumores dizem que apenas 5 Cavaleiros do Dragão Negro são equivalentes ao exército de uma nação inteira. O protagonista considera que reuniu informações suficientes. Ele decide voltar. Ele alimenta Pigmaru e se senta para relaxar. Sua prioridade é encontrar a bruxa que pode ler os feitiços proibidos e coletar ingredientes para o impulsionador de monstros para melhorar Pigmaru. Ele descobre que o impulsionador necessita de um osso de esqueleto gigante para completar a receita. Ele vai participar da busca pela ruína. No dia seguinte, o Marquês da região reúne os mercenários em um único lugar para informá-los sobre a descoberta de uma nova piso. Ele ordena-lhes que encontrem o cálice do olho de dragão. A família nobre dará 300 leões de ouro a quem o obtiver. O resto dos tesouros também terá um preço considerável. Eles também serão livres para ficar com os minerais dos monstros. Enquanto os mercenários se alinham para a documentação,
O protagonista vê a garota da floresta sendo intimidada por um presunçoso arrogante. Ele afirma ter a capacidade de reconhecer a beleza sem ver nada. Sua voz lhe dá indícios de que ele é o ex-cavaleiro princesa do reino. Ela nega sua acusação como um jogo de xadrez. Apesar disso, a avó inexperiente e insensata da moda continua a afirmar que ela é a princesa Ceras Ashrain com poderes de elfo superior. Ele pode facilmente provar essa teoria removendo o véu, já que os elfos são famosos por suas orelhas pontudas. Ele remove o véu com confiança e se declara como a pessoa que encontrou Ceras. Infelizmente, ela não tem orelhas pontudas como os elfos, o que contradiz suas afirmações. Ela diz que seu nome é Mits Barcas, não Ceras. Depois que ela sai, o homem fica tão zangado que quer matá-la. Antes de entrar nas ruínas, o protagonista planeja obter os suprimentos necessários. Inesperadamente, ela o interrompe para agradecê-lo pela ajuda anterior. Ela o avisa que o homem de antes estava cheio de ódio. No entanto, Mist não está preocupado com ele. Ele gosta de manter uma atitude arrogante para ser desprezado pelas pessoas. Isso o poupa de muitos problemas ao lidar com NPCs desnecessários. Enquanto a conversa continua, o protagonista pede a Mist para guiá-lo na coleta de suprimentos para a exploração, oferecendo-lhe pagamento pelo incômodo. Ela aceita a proposta devido à sua urgência por dinheiro. Eles passam a tarde toda conseguindo armas e poções para a viagem. A protagonista usa seu pseudônimo em vez de seu nome verdadeiro. Ela percebe que não é seu nome real, o que indica que ela é sensível a mentiras. Ele esclarece que os nomes reais de ambos não são necessários devido às suas complicações pessoais. No final, ele a paga com 3 moedas de prata por seus problemas, o que deixa a Mist surpresa. Ela não consegue acreditar que ele a pagou tanto por um trabalho de baixo custo. De repente, ela desaba devido à imensa fadiga. O protagonista aconselha a descansar na pousada, mas ela foge envergonhada. No entanto, ele se dirige à área das ruínas para encontrar o Rei Esqueleto. Lá dentro, mercenários de baixo nível fogem por suas vidas de um demônio de baixo nível. O protagonista lança paralisia e veneno nele, e termina com uma espada curta. Ele queria testar a resistência do demônio. Enquanto avançava, o mercenário que fugiu do demônio chegou com reforços apenas para encontrar o corpo morto do demônio. O prota percebe que esses demônios têm muito pouca experiência, o que não torna um jeito muito eficaz de subir de nível. Durante sua viagem, ele encontra o homem de antes conversando com um casal de mercenários. Ele planeja formar uma equipe com eles para eliminar Mist e permite que se divirtam com tudo o que quiserem antes de matá-la. Depois ele planeja fazer comida para demônios por ignorá-lo. Nesse momento ele sai das sombras, alertando os 3. Eles perguntam se ele ouviu toda a conversa. Sem esperar pela resposta dele, eles concluem que matá-lo é a melhor opção. Após alguns segundos, o protagonista levanta a mão esquerda pedindo que parem. Ele admite que estava errado em ouvir a conversa deles. Os homens adoram o fato de que ele está implorando por sua vida. No entanto, as pessoas colhem o que plantam. Enquanto ataca, o protagonista lança paralisia nos 3. Ele está enojado com eles de uma maneira estranha. É porque eles o lembram de seu pai na Terra. Com esse pensamento, ele lança veneno para matá-los. Os homens dizem que ele pagará pelo que fez, o que o faz rir. O prota faz com que eles percebam que vão se tornar alimento para demônios antes de ir embora. Finalmente, a porta para o novo andar chega. No entanto, o prota decide descansar antes de continuar a jornada. Pigmaro o observa por 3 horas, permitindo-lhe dormir. Então, o protagonista se levanta e sai da área. Maru encontra um grupo de mercenários se preparando para retornar à superfície. Os tigres dentes de sabre acham estranho que corpos de demônios apareçam por toda parte sem ferimentos. Eles também têm a pele pálida, como se um vampiro tivesse sugado seu sangue. O líder tem algumas reservas sobre toda a situação. Ele vai se retirar para garantir a segurança do seu povo. Ele oferece ao Pro levá-lo com ele, mas o Pro rejeita a oferta gentilmente. O líder pede-lhe para transmitir a mensagem aos outros mercenários. Isto é o melhor que pode acontecer ao profissional, já que terá menos espectadores. Ele abre a porta gigante que leva ao novo nível das ruínas, apenas para encontrar uma sala vazia. Ele se aproxima da mesa quebrada para encontrar o tesouro do cálice do olho de dragão. Um fã de um RPG saberia que coletar o tesouro ativaria a estátua que estava olhando para ele de forma assustadora. Ele joga veneno na estátua antes de pegá-la, o que é uma armadilha descarada. Ele levanta o cálice se perguntando o que o principal objeto do evento tem de especial. Nesse momento, Mist entra na sala. Ele reconhece que descansar um pouco e lutar contra os demônios no caminho foi um erro, pois isso permitiu que ele chegasse à sala primeiro. O protagonista oferece-lhe o cálice de graça. Ele o entrega para esclarecer suas intenções, surpreendendo Mist. Ela não consegue entender como o protagonista pode abrir mão de 300 moedas de ouro. Ele abre uma passagem secreta que leva ao porão e revela que o que ele quer está lá embaixo. Ele diz que ele é ingênuo e crédulo ao lhe dar o cálice. Ele também é uma pessoa muito gentil, especialmente com mulheres bonitas. O protagonista é só conversa. No entanto, ela sabe que ele está mentindo descaradamente. Apesar de estar em ruínas, ela quer retribuir o favor usando sua espada.
Miss oferece-se para ser sua escolta porque aceitar coisas de graça vai contra seus princípios. Seu senso de dever é tão evidente que ele força o protagonista a aceitar sua oferta. No entanto, ele impõe a condição de que trabalhem juntos sem investigar assuntos pessoais, focando em manter uma relação profissional. Ele também esclarece que não voltarão em um dia, e que ele não será responsável se ela decidir voltar. Depois de se aventurarem no andar desconhecido, eles encontram um demônio gigante. Misty usa sua habilidade com a espada para cortar o demônio em pedaços, ganhando o elogio da protagonista. Neste momento, ele quer saber a diferença entre demônios de olhos dourados e demônios normais. Ela revela que os demônios dourados têm uma experiência superior aos outros. Este é o motivo pelo qual os heróis de outros mundos os caçam para subir de nível rapidamente. Além disso, eles não podem ganhar experiência matando outras criaturas vivas, como humanos. O protagonista percebe que não ganhou muitos pontos de experiência quando matou os 3 tipos arrogantes. Misty continua a narrar uma lenda segundo a qual o Imperador Demônio libera um elemento que transforma demônios normais em demônios de olhos dourados. O termo dourado em O Herói Dourado e o Demônio dos Olhos Dourados é perturbador. Depois de um tempo, o protagonista ordena que ele descanse, lança um feitiço de sonho em Misty e diz a Pigmaru para vigiá-la de perto. Depois de um longo sonho sob o feitiço de sonho de Tuca, Misty acorda e lança o feitiço de fantasia em seu corpo novamente. Ela se surpreende ao descobrir que seu corpo adormeceu sem seu consentimento. Com medo, ela se pergunta se seu contrato continuará após tal desastre. Leva alguns segundos para Misty acordar. Então Pigmaru começa a falar com ela na língua dos slimes e não pergunta por quê. Ela pergunta o que ele quer, como se fosse respondê-lo em linguagem humana. Esta troca inútil perturba o sono de Touka. Ele pergunta ao slime o que está errado. Nesse momento, Misty se sente culpada por tê-lo acordado. No entanto, nenhum homem culpa uma mulher por tolices, pois elas são feitas assim. Eles entram na sala, mas o protagonista percebe que o residente daquele lugar não está naquele momento. Segundos depois, o chão começa a tremer. Ele pergunta se ela também está ouvindo aquele som. Assim que ela confirma sua suspeita, a protagonista ordena que ela recue. Nesse exato momento, o Rei Esqueleto atinge a parede e faz uma grande entrada. A Misty nunca esperou ter problemas com a maldita torre de esqueletos. Enquanto isso, o protagonista percebe que a força do rei é incomparável à dos outros demônios na ruína. Misty desvia sua atenção para o osso do queixo. Ela acredita que este é o ponto fraco do demônio. Segundo ela, um mercenário comum e ordinário não pode lutar contra este demônio. Nem mesmo os dentes de sabre ousariam desafiá-lo. No entanto, suas habilidades não são as de um mercenário comum. Ela quer usar uma habilidade para criar um corpo. Ela ficará em dívida com ele se ele permanecer em silêncio sobre isso. Honestamente, o Proton não quer entrar em tantos problemas, então simplesmente lança paralisante e veneno para acabar com tudo. Tudo o que ela pode fazer é olhar de boca aberta. Depois de um tempo, o rei morre devido ao efeito do veneno. Ele coleta o osso necessário para o potenciador, encerrando o dia. Mas Pigmaru direciona sua atenção para o fundo da sala, e desesperadamente encontra um osso extra. Ele encontra um ovo extra coberto com um pano. Pigmaru diz para ele levar o ovo para a superfície. Por outro lado, os outros heróis estão dedicados a subir de nível. Por outro lado, o herói de classe S resgata os NPCs em perigo e tem certeza de ter atingido o nível 24. De volta a Melis, a senhorita entrega a taça do olho do dragão ao nobre. Isso atrai a atenção de todos na área, permitindo que Prota escape. No entanto, a senhorita se afasta do dragão. Ela, com seu orgulho, é forçada a continuar a agradecê-la pelo copo. Tuca vai direto ao ponto, dizendo a ela que precisam discutir alguns detalhes em seu quarto às 8 horas. O protagonista aproveita o tempo extra para aperfeiçoar a receita do impulsionador de monstros do diário do herói sombrio anterior, exatamente às 8 horas. Na verdade, Misty bate à sua porta, ele olha para o relógio e fica impressionado com sua pontualidade. Ele quer que ela se torne sua escolta para o resto da viagem. Claro, o dinheiro da recompensa parece ótimo agora, mas Tuca afirma que 300 moedas de ouro serão gastas em suas viagens. Ele odeia mencionar o cálice indiretamente. No entanto, Misty não lhe dá muito espaço para manobrar. Ele coloca um mapa na cama, revelando que seu próximo objetivo é encontrar o monstro. O próximo objetivo é encontrar a bruxa com quem ela falou na área do Demônio Dourado, que tendem a atacar em grupos. Ter um lutador ao seu lado facilitará a navegação pela área. A princípio, ela ia contratar um cavaleiro. No entanto, a senhorita é a melhor opção no momento. Ela revela que seu destino é o Principado de Ionato, localizado a noroeste da Zona dos Demônios. Ela sabe que atravessar a Zona do Demônio Dourado é a melhor maneira de chegar ao seu destino. Mesmo assim, tem dúvidas sobre aceitar o trabalho. Ele sabe como apertar os botões de um humano, dando a ela espaço para responder mais tarde. Ela ainda tem outras rotas para Ionato, então não há pressa. Neste ponto, a protagonista casualmente a chama de Ceras, fazendo-a responder. Sem perceber, ela revela sua identidade.
Ele menciona que a identidade dela foi revelada quando ela estava dormindo. Que Ceres duvidava em viajar com ele, temendo que sua identidade fosse revelada. Ela explica que seu disfarce é lançado com magia espiritual. Eles se alimentam de seu desejo de dormir, o que significa que ela volta à normalidade assim que o sonho a alcança. Antes de conhecê-lo, ela estava sendo perseguida por guardiões sagrados que descobriram sua identidade, mas agora que foram eliminados, sua viagem acabou. Neste momento, o protagonista supõe que Misty está disposta a confiar nele. Ela afirma seus pensamentos, dizendo que é um nome de confiança. Ele revela que seu verdadeiro nome é Touka, e em troca de manter seu nome em segredo, espera que Misty faça o mesmo. Para se apresentar formalmente, a senhorita, que agora será chamada Ceras, aceita tornar-se sua escolta. Ele lhe dá uma pedra azul obtida das ruínas de antes. Ao observá-la de perto, quase deixa a pedra cair de surpresa. Touka pergunta sobre sua reação estranha. Ela revela que a pedra é chamada de Pedra do Dragão Azul. Disse que é uma pedra criada muito raramente pelo lendário dragão de olhos azuis. Ela pode não acreditar, mas esta pedra mal circula no mercado aberto. Ela devolve a pedra, dizendo que é muito valiosa. Touka está cansado de sua boa natureza. Ele joga a pedra de volta, dizendo que ele deve guardá-la ou jogá-la fora. Enquanto a conversa chega ao fim, Touka lembra-o de chamar Hat em público. Ele respeitará sua privacidade e chamará Misty em público também. Ceras afirma que são dois assuntos pessoais que não foram discutidos. No entanto, ele não a chamou ao seu quarto por isso. Ele não investigará o passado dele, mantendo uma linha de respeito entre eles. Tarde da noite, Ceras se limpa da maneira habitual de um aventureiro pobre, nos dando um espetáculo. Ele acha que não se limpar antes de encontrar Touka foi um erro. No entanto, ele quer confiar nele como confiou na princesa. No café da manhã, um casal de donadias de baixo nível fofoca sobre ela dizendo que está com um mercenário. Rumores se espalharam sobre sua saída do quarto à noite, causando alvoroço. No entanto, Touka diz para ele ignorar essas bobagens. E aproveite a comida. Mude de assunto perguntando sobre os feitiços proibidos. Nesse momento, Touka aprendeu que Ceres coloca a mão no peito antes de falar. Ela revela que feitiços proibidos são basicamente uma forma de feitiços antigos. Eles foram proibidos pela deusa, mas o motivo disso é desconhecido. Ele percebe que a deusa, suja mas sexy, deve tê-los proibido porque podem causar danos. Infelizmente para ela, eles não sabem nenhum. Minhas informações úteis sobre as origens dela. No entanto, o protagonista agradece por ela ter revelado tanto. Ela é útil para agradecer. Ela pergunta por que a conversa formal, mesmo quando se tornaram amigos. Inesperadamente, ela percebe que esta foi a primeira vez que Touka a agradeceu por algo, o que a deixou animada. Depois do café da manhã, ela conta a ele sobre o convite do nobre para um evento de hospitalidade. Ele promete voltar na primeira hora da tarde. Ele aceita se encontrar com ela fora da pousada à tarde. Enquanto isso, ele entra na floresta para usar o impulsionador de monstros em Pigmaru. Por outro lado, o nobre organiza uma grande festa para comemorar a recuperação do tesouro. Para verificar sua autenticidade, ele chamou um mago especialista para quebrar ilusões. Sarah percebe que sua verdadeira identidade pode estar em risco. Como prometido, ela espera do lado de fora da pousada na hora certa. Enquanto isso, Sogu Chikchu informe tudo o que aconteceu nas ruínas com os esqueletos e Takuto. A deusa garante que os feridos serão curados com um simples feitiço. No entanto, ela deve se reunir ao grupo de Takuto, que está cheio de lutadores de nível S. No entanto, Sogu não pode se unir a uma pessoa que coloca seus companheiros em perigo. Ela se recusa absolutamente a se juntar ao grupo dele. A deusa afirma que o egoísmo dela está arrastando todos para baixo. A bruxa age como se a culpa fosse dela como líder. Mas ainda assim, Sogu não se deixa enganar pelo seu ato e se recusa a obedecer. Após isso, a deusa dá-lhe a tarefa de treinar os fracos em como lutar. Anteriormente, eles concordaram que Sogu lutaria em nome de todos. No entanto, ela afirma que o rei ordenou que matasse alunos inúteis. Neste ponto, Sogu sabe que falar mais criaria mais problemas, então aceita o pedido e vai embora. De volta a Melis, ele se pergunta se sua capacidade de julgar o caráter enfraqueceu com o tempo. Ele pede a Pigmaru para fazer um som 2 vezes se ele achar que Ceras fugiu com a pedra, ou fazer um som se algo ruim aconteceu. Ele faz o som uma vez, fazendo Touka pensar que tanto ele quanto seu slime são pessoas de bom coração. A caminho da fazenda do nobre, ele ouve algumas pessoas insignificantes falando sobre a princesa elfa que apareceu na cidade. Eles ouviram que ela entrou sozinha na Floresta Sombria. Eles pretendem caçá-la para ganhar glória, mas um dos homens diz que não é hora de brilhar. Ao mesmo tempo, 5 cavaleiros dragão negros aparecem no céu. Os cavaleiros negros rapidamente a encontram correndo na floresta com o olho do seu dragão. Ela usa os espíritos do vento próximos para cortar suas asas. Infelizmente, ela não pode usar seu feitiço de disfarce porque os espíritos da luz estão confusos pelo mago que quebra ilusões. Derrotar os cavaleiros negros de baixo nível a exaure muito, fazendo-a se perguntar como serão os de alto escalão. Nesse momento, uma flecha voa da sua direção. Ceras consegue desviar, percebendo que não é a única.
O que é uma armadilha? Ele ataca o cavaleiro na frente dela, que parece ser Dizon, o segundo no comando sob o mestre Ubad. Infelizmente, ele não pode usar sua graça espiritual em potência máxima, o que torna impossível lutar. Dizon revela que algumas pessoas querem que ele morra, então matar ela viva não é uma opção. Ele pretende se divertir com o corpo dela antes de matá-la. No entanto, Tuca chega na cena a tempo de paralisá-lo, e então joga um veneno não letal nele para interrogá-lo no futuro. Antes de falar com Ceras, ela coloca Gizon para dormir para garantir que nenhuma terceira pessoa interfira. Ela quer que ele recupere a pedra. E anula seu contrato, já que os cavaleiros o seguirão também. No entanto, Tuca não quer deixá-la ir. Ele lhes dá uma bolsa cheia de pedras azuis. No final, ele diz para ela se despir o mais rápido possível, deixando-a chocada. Infelizmente, Ned gosta de finais cheios de suspense, mas este foi bom. Apesar de ter as orelhas mais compridas entre todas as raças, ela ainda duvida se Tuca realmente lhe disse para se despir. Ela lança um olhar para ele como: "O que diabos você quer dizer?", forçando-o a esclarecer suas ações. Ele explica que os habitantes de Milis foram capazes de reconhecê-la pelo mesmo vestido que ela usava no Reino Sagrado. Ela pede desculpas pela confusão, explicando que precisa se despir para trocar de roupa. Ela admite que o orgulho élfico dentro dela se sentia profundo. Mas isso não importa mais. De repente, ela pergunta se eles concordam com o conteúdo. Torruka faz uma proposta única na vida. Ele quer negociar com a bruxa proibida para esconder as eras do mundo. Neste ponto, é bem sabido que ninguém, absolutamente ninguém, pode localizar a bruxa. Além disso, ele ainda precisa aprender sobre os segredos por trás do feitiço antigo. Para isso, entrar na Zona Dourada é algo necessário. Continuar com seu contrato é uma decisão da namorada. No entanto, Ceras quer saber quais são seus motivos para ajudá-la até agora. Surpreendentemente, ele vê a tia dele em Ceras. Naturalmente, sua aparência e maneira de falar são diferentes. Nenhuma de suas personalidades coincide com a outra. No entanto, ele acredita que suas auras são muito semelhantes. Abandoná-la aqui seria como abandonar sua tia e fugir. Com isso, sua conversa chega ao fim. Então ele direciona sua atenção para o homem que está prestes a morrer. Ele se oferece para deixá-lo viver se responder honestamente às suas perguntas. O homem pensa que ele está brincando, mas Tuca pode simplesmente ativar a versão não letal para salvar sua vida. Neste ponto, até o homem quer saber a reação da princesa elfa quando descobrir a verdade sobre o reino. De repente, Tuca a empurra para o lado, salvando-a de um ataque de cima. O herói mais forte que a humanidade já conheceu aparece na cena. Ele está contente por o homem ter morrido antes de revelar qualquer detalhe. No entanto, Ovan acha que matar o homem foi cruel demais. O comandante afirma que teria sido uma espinha em seu caminho, e assim o espinho foi removido. Ele revela que toda essa caçada foi orquestrada pelo imperador. Ceras o transformou de volta em um homem vigoroso. No entanto, o pensamento de que Ceras poderia ser tocada por outros homens o enfurecia. O imperador ordenou que a matassem para dormir melhor. Um dos homens de Sivit quer rodá-la entre seus homens como recompensa antes de matar Ceras. No entanto, o comandante lembra que o rei ordenou que seu cadáver deveria estar puro. Apesar da situação injusta, o comandante é gentil o suficiente para lhe dar uma chance. Ele pode lutar em um duelo com ele, e quando vencer será recompensado com sua vida. Ele gostaria de testar sua graça espiritual no combate, mas por alguma razão estranha, agora está mais interessado em Touka. Ele esteve sorrindo desde o começo. Tuca percebe que os inimigos estão fora do alcance dos feitiços. Ele lentamente diminui a distância, pedindo ajuda. Mas antes disso, ele se apresenta com seu pseudônimo. O comandante imediatamente o vê claramente, afirmando que ele é quem criou o feitiço. Ele percebe que suas circunstâncias devem ser difíceis para usar um pseudônimo. Oba não entende por que seu capitão mostra interesse em um mocoso. Ele explica que, curiosamente, essa pessoa se atreve a rir na frente dos 5 dragões em vez de tremer. Ele acha que Tuca pode estar tramando algo e planejando matá-los. Nesse sentido, ele entende que Sivit é uma pessoa inteligente e, se ele não resistir, ele não trabalhará com ele. Tuca continua a encurtar a distância, exigindo fazer uma pergunta. Ele acredita que Sivit está procurando um inimigo que possa ajudar em seu conjunto de batalha. Mas por que não lutar com alguém como a deusa do reino de Leon? O comandante explica que seu reino e Alicent têm uma mas ele tem grandes expectativas em relação aos heróis que estão se tornando poderosos graças à bênção da deusa. Tuca entende que a única coisa que o exclui do orgulho absoluto é sua sede de batalha. Depois de todo esse discurso, o comandante perde o interesse no duelo e quer matá-la. O mínimo que pode fazer é apresentar sua cabeça à princesa Catleia de Neia. O motivo pelo qual seu reino destruiu sua nação é porque havia um boato de que Ceras estava se escondendo em sua nação. Eles exigiram que Catleia a entregasse, mas ela recusou. Ele se recusou a abrir a boca, o que levou à sua destruição. Quando seu discurso termina, o protagonista cria o plano de sobrevivência perfeito.
Ele repete suas perguntas anteriores, perguntando se ele está procurando um oponente que possa lhe dar essa adrenalina. Ao obter a confirmação, ele se oferece para se tornar esse inimigo. Ele o lembra de seus elogios aos heróis que avançam com o sangue da deusa. Com grande cautela, Tuca revela seu verdadeiro nome e identidade como o herói de outro mundo. Ele formula suas palavras de maneira que sejam abertas à imaginação. Ele confirma que sua posição é única entre todos os heróis. A deusa liberou-o para que ganhasse experiência no mundo exterior. Ele revela que seu posto é muito diferente do dos outros heróis. Mas sua maneira de falar faz Sivit pensar que ele é especial, não que ele é categoria E. Sivit acha interessante que a deusa o tenha em uma posição tão alta. Ele se pergunta o que o herói de outro mundo quer. Tuca simplesmente quer adiar seu duelo para outro momento. Tuca afirma que se tornará mais forte e o matará um dia. Ele ganhará um poder que superará até o da deusa um dia. Apesar de suas declarações, Sivit pergunta-lhe sobre os seus métodos para alcançar a força. Tuca explica que a deusa lhe concedeu liberdade porque queria que ele seguisse um caminho diferente. Ele irá para a área do demônio dourado para buscar uma força que nenhum herói obteve. Não só isso, ele também voltará para o lado da deusa, como prometeu. Sivit ama a ambição e a intenção mata em seus olhos. Isso lhe permite viver o momento e adiar seu duelo. Eles irão após se certificarem de que Ceras não respira mais. No entanto, Tuca afirma que isso não acontecerá. Ele precisa de Ceras para se tornar mais forte. Ela é apenas um objeto que o ajudará a ficar mais forte. Sivit se pergunta se viajará com Ceras sem a permissão da deusa. Naturalmente, Tuca não se preocupa com a deusa. Ela só precisa que Ceras atravesse a área do demônio longo. Como Sivit não percebe mentiras nas palavras dele, ela também aceita esse pedido. Olvan se opõe a essa decisão e tenta persuadi-lo a não cometer esse erro. Ele acha que Ceras simplesmente se esconderá novamente, o que tornará impossível rastreá-la. Sivit diz para ele calar a boca. Pelo contrário, ele vai matá-lo. Ceras também não se sente confortável com o tratamento dele. No entanto, Tuca o silencia. Sivit pede ao seu subordinado que informe ao assassino sobre o acordo e diga para deixá-los passar sem machucá-los. Ele se despede e vai com seus homens na direção oposta, esperando ansiosamente por seu luto. Tuca ri por ter conseguido evitar o ataque, mas isso não é suficiente. Ele aproveita o fato de Sivit estar despreparado para lançar seu feitiço. Antes que possa terminar de dizer para ir embora, Sivit se vira para atacar, mas os efeitos do feitiço o fazem cair no chão. Ele não esperava menos dos guerreiros mais fortes da humanidade. No entanto, eles não são nada quando se enfrentam. Tuca esclarece que sua história não é nobre o suficiente para ele honrar sua palavra ou aquela besteira. Ele está em busca de vingança e deixar os dragões negros vivos é um risco desnecessário. Ele envenena todos os outros companheiros e se move para o lado de Sivit. Ele os lembra que seus poderes são de uma natureza diferente da dos outros heróis. Ele lança um veneno letal em seu corpo e Sivit não consegue entender o que está acontecendo. Inesperadamente, ele consegue se mover sob os efeitos da paralisia, como o devorador de almas. Ainda assim, seus movimentos são mais fluidos do que qualquer coisa que Tuca já viu antes. Embora, depois de ser atingido com uma combinação de paralisia e veneno, tentar se mover é simplesmente um suicídio. Antes de morrer, um de seus homens chama reforços. Tuca ativa marcas estranhas em seu rosto que o permitem permanecer calmo nesta situação. Ele permite que Ceras saia se quiser. No entanto, Ceras quer ficar e, em troca, ele quer todas as pedras do dragão azul. Os reforços chegam logo, surpresos ao ver os humanos mais fortes no chão. Sivit os avisa para ficarem longe e atacarem com feitiços de longo alcance. Sem que ele soubesse, Tuca havia ativado sua técnica secreta, que consome toda a sua magia quando ativada. Isso leva um tempo para explodir fora da caixa. O novo poder do impulsionador de monstros para Pegmaru permite que ele e Tuca se fundam em um só. Desta forma, ele estende os tentáculos de Pegmaru para aumentar seu alcance. Ele lança uma combinação de feitiços de longo alcance sem esforço. Ao mesmo tempo, os dragões que ele apontou antes morrem, o que permite que ele melhore sua habilidade de veneno e paralisia. Não só isso, ele obtém 3 novas habilidades adicionais chamadas Congelar, Escuridão e Berserk. Inicialmente, Tonka ativa Berserk e percebe que essa habilidade os enlouquece. Quanto mais rápido se movem, mais veneno espalham. Dark permite que ele segue as pessoas, o que pode ser muito útil no campo de batalha, enquanto Freeze tem o mesmo efeito que seu nome indica. Ele rapidamente se livra dos personagens secundários para voltar para casa. Mesmo agora, após tantos golpes, o humano não consegue se recuperar. Tonka o provoca e insulta, mas o corpo de Sivit desiste. Tarde da noite, Tonka agradece por não ter fugido quando viu seu lado sombrio. Ela diz a ele que deixar morrer teria sido uma perda de tempo, especialmente considerando que às vezes ele tem uma expressão gentil no rosto. De repente, ela se lembra que o assassino de heróis ainda está por aí em algum lugar. Ela afirma que ele é a única pessoa que tem o talento para superar o maior dos humanos. Tuca afirma a cor da pele do dragão de seu oponente para determinar quem o matou primeiro.
Por outro lado, um seguidor da deusa, Niantic, visita os garotos no campo de batalha. Ela assumirá o comando do campo de batalha enquanto a deusa não estiver presente. Um dos presumidos pensa que suas habilidades são medíocres, mas o destino lhe permite cozinhar, permitindo-lhe derrotá-lo sem que o Classe S veja o golpe. Por outro lado, 3 soldados que patrulham a área encontram um cristal fora das ruínas abandonadas. Normalmente torna-se prata, mas desta vez é diferente. O soldado guarda o cristal para ganhar algum dinheiro extra. Os outros 2 acham que deveriam relatar a situação à deusa de Allion. No entanto, o homem lembra-lhes que ninguém tem coragem de escapar das ruínas abandonadas. Ele pergunta se algum deles já viu alguém sair de lá com pipoca nas mãos. Enquanto isso, o protagonista caminha pelo mercado para celebrar a Marcha da Vitória. Lá, uma máscara chama sua atenção. A máscara suave é uma réplica da usada pelo Senhor das Moscas, sendo um turista em seu mundo. Ele não conhece o Senhor das Moscas. O Tender informa-o que o Senhor das Moscas foi um dos demônios que fortificou uma ilha. Ele criou a cidade perfeita para os demônios e lutou contra todos os invasores que chegavam. Seu nome se espalhou por todo o continente como o maior guerreiro. No entanto, seu próprio povo o destruiu, alegando que ele se desviou do caminho da raiz do puro mal. Em breve, seu famoso esquadrão também desapareceu da história, mas seus nomes são bastante conhecidos. Enquanto o protagonista desfruta do mercado de animação, Ceras decide se aposentar cedo. Ele não quer se envolver em atividades excessivas que consumam sua energia. Isso prejudicaria a jornada de Tuoka, e é por isso que ele quer estar em perfeitas condições para agir como sua espada. Eventualmente, ele entra na tenda para descansar à noite, mas antes disso, o protagonista decide mudar a aparência de um herói benevolente. Ele está a caminho da vingança, então tornar-se um demônio parece mais apropriado para ele. Ele proclama que a deusa sentirá a ira da pessoa que vendeu sua alma ao diabo. De volta ao reino de Margar, o Rei Lobo Branco convoca Tuoka. Após uma reunião de emergência com as alianças sagradas, todos não conseguem acreditar que os lutadores mais fortes da humanidade foram mortos. O rei de Ulsa assegura a todos que o assunto está sob investigação, embora não possa dizer nada no momento. Inesperadamente, eles encontram um pedaço de tecido que pertence a Ceras, o que os faz pensar que ela é a assassina. Ele esperava que os lutadores fossem de grande ajuda contra o Imperador Demônio, no entanto, agora a deusa afirma que devem dar importância aos heróis. O Rei Louco sente que isso fazia parte de seu plano desde o início. O reino de Allion será o mais beneficiado com o ataque das bonecas, já que todos os países pedirão ajuda aos seus heróis. A deusa age como se não soubesse do que estavam falando. Ela muda a conversa, lembrando a todos da ameaça do Rei Demônio. De repente, o Rei Louco menciona o ritual para matar deuses, tocando em um ponto sensível. Mesmo assim, nada pode ser dito sem evidências. No entanto, o Lobo Branco pergunta se todos eles culpam Ceras pelos assassinatos. Antes que alguém possa responder, um dos mensageiros relata que um grupo no reino de Ulsa afirma ter matado o herói mais forte da humanidade. Apenas quando a reunião termina, Prota e Ceras chegam à capital de Ulsa. Isso tornará sua viagem à área do Demônio Dourado muito mais fluida, já que a área fica ao norte da capital. No entanto, ele ignora a maioria dos guias turísticos de Ceras para verificar se há um perseguidor. Depois de se sentir seguro, ele pergunta sobre todo o barulho que vem da colisão gigante. Ceras revela que a areia é chamada de colisão de sangue. Mercenários de todo o mundo vêm lutar contra escravos na capital em combates até a morte. Os vencedores são generosamente recompensados por sua vitória. As pessoas que governam são o duque da cidade e as guildas de mercenários. No entanto, inicialmente o Coliseu era um lugar onde os grupos de mercenários escolhiam seus guerreiros, mas agora é apenas um passatempo para os nobres ricos que gostam de apostar. Eles dão aos pobres um meio de se entreterem. O Proto percebe que é uma cópia exata do Coliseu da época da Roma Antiga. Eventualmente, eles visitam a estalagem mais cara onde os plebeus podem se hospedar. Ela sugere que eles devem economizar dinheiro para futuras viagens e reservar um único quarto. O Proto imediatamente se vira e lembra que é um homem e que pode provar isso no quarto. Ela se vira rapidamente com timidez e diz que não se importa de reservar um único quarto. Mais tarde, os dois desfrutam de um jantar na sala de jantar da estalagem. O Proto não pode acreditar que uma cidade capital esteja tão cheia de pessoas. Enquanto os dois comem, dois homens começam a falar sobre o assassinato dos Cavaleiros do Dragão Negro. Eles começam a comentar o boato de que Ceres, o Cavaleiro Sagrado, foi quem os matou. Eles acreditam que houve um duelo, mas ela foi ferida no processo. Eventualmente, Ceres também sucumbiu aos seus ferimentos e morreu como uma perdedora. Toda essa sobrecarga de informações sobrecarrega seu único neurônio, fazendo-a engasgar com a comida. O protagonista lhe dá um copo de água antes de sua espada morrer, antes que a batalha comece. Ao mesmo tempo, os dois velhos continuam a falar sobre o boato. Eles propõem uma teoria de que Ceres não foi a assassina dos dragões negros.
O grupo conhecido como Ashinto tem dito por aí que foram eles os assassinos. De repente, os supostos soldados de Ashinto entram na estalagem apresentando-se como os salvadores de Ulsa. A protagonista observa mais de perto e conclui que eles não são nada de especial. Enquanto isso, os dois homens acham que o lutador mais forte do Coliseu de Sangue ou da Bolha Proibida poderia tê-los matado. Dizem que o lutador mais forte do Coliseu de Sangue encontrou a Bruxa Proibida, que é uma elfa negra. No entanto, também é sabido que a bruxa foi vista pela última vez há 10 anos. O protagonista rapidamente desliza sua cadeira em direção aos dois homens para perguntar sobre esse boato. Primeiro, ele se oferece para comprar uma rodada de bebidas e comida para eles. Eles o informam sobre os detalhes e algumas coisas sobre o lutador mais forte. De repente, o lutador mais forte entra rapidamente na taverna para comer algo. Naturalmente, ele se aproxima dela para perguntar sobre a bruxa proibida. Eve diz-lhe para não acreditar em rumores sem fundamento. Ela foi para a área dos monstros com olhos compridos, mas nunca encontrou a bruxa. Ele também não aconselha para parar de procurar a bruxa, já que a área dos monstros com olhos longos não é um lugar para uma alma gentil como a dela. Sem mais o que dizer, ela sai da taverna depois de pagar uma visita, então ela relata que estava mentindo sobre ter encontrado a bruxa proibida. Ela conseguia ouvir seu coração com aquelas orelhas longas. Finalmente, eles retornam à hospedaria para passar a noite. No entanto, Tuka percebe que esqueceu de levar comida para Pidmaru. Nesse momento, ele é forçado a usar a bolsa do infinito do primeiro episódio, que lhe dá itens infinitos. A Ceras adora pão com queijo, mas informa que os itens são aleatórios. De repente, uma rajada de vento sopra seu cabelo para um lado, deixando-o sozinho. No entanto, Tuka se vira ao notar seu olhar. Uma conversa começa sobre seus planos futuros em relação à bruxa e ao lutador do Coliseu de Sangue. Tuka diz que sua primeira prioridade deve ser coletar informações. Ele também sabe que os lutadores do Coliseu valorizam dinheiro acima de tudo. Eles podem comprar sua liberdade, mas as quantidades são exorbitantes. Inesperadamente, Eve não está economizando dinheiro para si mesma. Ele promete libertar um pequeno elfo negro, comprando sua liberdade em breve. Lá fora, Ceres pratica elegantemente o manejo da espada, com a lua iluminando cada um de seus movimentos. Ao ver isso, Tuka elogia internamente suas habilidades como espadachim. Ele percebe por que o herói mais forte da humanidade queria enfrentá-la como inimiga. Assim que termina, ele pede que o ensine a lutar em combate corpo a corpo. Além disso, não parece bom para a sua autoestima que uma garota seja fisicamente mais forte. Como uma ordem do seu mestre, Ceres aceita ensiná-la a lutar. Ela se deixa completamente aberta para o ataque. Momentos depois, ela explica que quis dizer que era violento e não que a atacaria lá embaixo. Tuka, sendo bobo, já sabia dessa parte. Ele lança um gancho de direita nela, mas ela imediatamente desvia e o imobiliza. De repente, os seios dela tocam suas costas, o que a faz recuar. É culpa dele por tocá-lo enquanto as roupas estão cheias de suor. No entanto, Tuka não se importa em aprender as técnicas sem contato físico. Ele só quer que ela se sinta confortável. Mais tarde naquela noite, Ceras decide lavar as roupas de Tuka. Desesperadamente, ela se vê molhando-se após cheirar sua camisa. Apesar de gostar, ela pensa que fazer algo assim seria uma perversão. Ao mesmo tempo, ele aparece na cena, assustando Ceras. Ela teme que ele a tenha visto cheirando sua camisa, mas Tuka apenas quer saber onde estão suas roupas. Aliviada, ela revela a ele que está lavando suas roupas junto com as dela. Ela está acostumada a lavar roupas e não se importa em ajudá-lo. À medida que a noite avança, Tuka olha silenciosamente para o belo rosto dela. Ele sabe que ela é realmente uma pessoa de bom coração. Logo, ela acorda de seu olhar constante. Ele diz a ela que tem sido difícil dormir ultimamente. Então, quando ela tira uma variedade de ervas da mochila de viagem, uma delas é boa para relaxar uma pessoa, enquanto a outra é usada para energizá-la durante a noite. Embora ela considere desnecessário esclarecer esse detalhe, para quebrar o gelo desconfortável, ele prepara chá com cubos invocados pela bolsa. Ela experimenta o chá e se apaixona imediatamente. Em seguida, acidentalmente derrama toda a garrafa de ervas na xícara. Tuka quer beber aquele com a dose incorreta. No entanto, Ceres insiste em assumir a responsabilidade. Infelizmente, a droga funciona maravilhosamente, fazendo-o perder a cabeça. De alguma forma, ambos conseguem conter seus desejos mundanos de deixar o Tonka horizontal. Mesmo assim, ele diz para ele ir dormir rapidamente antes que as coisas saiam de controle. De repente, ela pergunta se ele é do tipo de pessoa que resiste à tentação. Enquanto olha para a lua, Luca revela que sua vergonha tem prioridade sobre outras coisas. É como uma maldição que o obriga a focar em apenas um objetivo e o impede de abraçar outras coisas. Sarah fica de joelhos e promete levantar essa maldição o mais rápido possível. No dia seguinte, ela encontra informações suficientes sobre Yves Pipus nas tabernas locais. A lutadora é tão famosa que as pessoas adoram falar sobre ela. Ela foi comprada no mercado de escravos do Coliseu. Todos estavam bastante empolgados para ver um torneio de luta do Rei Leopardo, e digamos que ele não decepcionou. Yves é o campeão da arena há 3 anos. Aparentemente, amanhã é sua última luta. Tuka percebe que ele ganhou dinheiro suficiente para comprar sua liberdade.
Portanto, usar o dinheiro como isca não será possível. No entanto, Ceras contradiz sua conclusão, revelando que Eve reuniu o valor necessário para comprar sua liberdade há 2 anos. Desde então, ele tem economizado dinheiro para libertar uma garota. Além disso, ele ouviu que cada lutador morre em sua última batalha em vez de obter sua liberdade. A princípio, o protagonista acredita que o Duque os faz lutar contra alguém fora de sua liga. No entanto, Ceras revela que esse não é o caso. Acontece que o Duque trapaceia, colocando os lutadores em uma situação desvantajosa. Ao saber desse fato, o protagonista mostra um largo sorriso, sabendo que pode atormentar o Duque sem qualquer reserva. Após saber da última batalha de Eva, Ceras investiga um pouco e descobre que ela tem lutado por uma garota. Essa surpresa não foi suficiente para Tuca, então ele adicionou outra camada por cima. Descobre-se que nenhum dos lutadores sanguinários na história sobreviveu à sua última luta. Isso significa que, de alguma forma, o Duque e a Guilda dos Mercenários forçam os lutadores sanguinários a uma desvantagem, da qual eles nem estão cientes. Neste ponto, Tuca percebe a situação. Ele explica que Eva é uma campeã invicta na arena das lutas sanguinárias. Além disso, ela é muito popular entre as massas, portanto, ele definitivamente tentará se livrar dela, garantindo que uma nova geração de lutadores de sangue surja de suas cinzas. Serasa pergunta se eles vão matar a administração antes que isso aconteça. Mas Tuca se vira, demora e diz por que esperar até amanhã. Mais tarde naquela noite, ele visita Eva mais uma vez. Ele a para no meio da estrada para lhe fazer uma pergunta. Eva pensa que é sobre a bruxa proibida, e por isso nega saber o paradeiro dela. Finalmente, Tuca a confronta, chamando-a de mentirosa. Segundo ela, um homem tão direto é considerado rude, mas ele ignora o comentário e pergunta se ela deve um favor à bruxa. Eva nega suas acusações ridículas, o que força Ceras a sair das sombras e pegar sua mentira. Finalmente, ele corta a conversa pela metade e vai direto ao ponto, revelando a verdade. Em vez de lutar na batalha de amanhã, ele pede à bruxa para matá-la. No entanto, Eva afirma que o Duque e o grupo de mercenários colocarão altas recompensas por suas cabeças, o que fará com que seja impossível para eles viverem. Seria bom se fosse apenas ela, mas eles não podem pensar em sujeitar Alice a esse destino. Tuca, que não sabe quando se render ou perceber os sinais sociais, insiste que eles podem se esconder na proteção da bruxa proibida. No entanto, Eva não acha que tem coragem de sequer entrar na área do demônio dourado após a sua descrição gráfica do lugar. Tuca revelaria um bilhete para o céu para seu julgamento, mas ele é asiático. Ele demonstra sua força, afirmando que derrotou um rei esqueleto gigante em questão de segundos. Visual. No entanto, ele não desiste e revela que os Cavaleiros do Dragão Negro foram mortos por ele, mas ela não acredita nele. Depois de dar uma olhada nela, ela pode perceber que tem um forte treinamento em artes marciais. No entanto, ela não tem nenhuma aura que indique que ela é asiática. Como prova, ela lança o feitiço de paralisia nela, e ela ainda dá mais um passo, revelando sua própria identidade. Apesar de tudo isso, Eva ainda quer lutar, pois acredita que o Duque não será implacável ao ponto de matá-la após prometer sua liberdade. Ele questiona sua ingenuidade e pergunta se ela acredita que o Duque considerará sua liberdade tão facilmente. As perguntas são destinadas a abalar sua determinação, mas sua vontade é surpreendentemente inquebrável. Eva afirma que colherá o que plantar, o que significa que ela confia no mundo da sede de sangue, diferente de seu mundo. Ele entende que nada pode convencê-la neste momento, no entanto, o futuro é sempre incerto, então ele a deixa com algumas perguntas, como o que faz com que ela confie tanto no mundo da sede de sangue. Completamente confuso. Antes de sair, ele é informado de que estarão esperando na ponte principal durante o amanhecer. Então, Ser pede desculpas por revelar sua identidade sem sua permissão. Tuca não fica bravo, pois sua identidade torna a história mais crível. Durante seu passeio pelas ruas, eles notam os homens do culto a Shinto, que afirmam ter matado os Cavaleiros Negros, selado a casa de um homem, e alegam que ele cortou o próprio pescoço, cometendo suicídio. Para vender sua mentira, eles fazem as pessoas acreditarem que seu senhor Muagi pode curar todas as maldições. Ceras não odeia o culto, mas a multidão que se reuniu ao seu redor. Ele não consegue acreditar que as pessoas possam ser tão ignorantes da realidade. Logo ele encontra outro grupo de homens da Shinto que tentam forçar uma garota a ir com eles. Ceras perde a calma imediatamente e pretende desafiar sua realeza espiritual. No entanto, Tuca lança o feitiço da fúria em todos eles para limpar a confusão. Todos os homens começam a se esmagar uns aos outros sem que ele faça qualquer esforço real. Por outro lado, Eva tenta dormir um pouco antes do grande dia de amanhã. A conversa com Tuca a atormenta. Mesmo assim, ela acredita na sinceridade do Duque Xuan e decide verificar as coisas mais uma vez. Ao entrar no corredor principal, ela ouve o Duque e seu braço direito falando sobre a emoção da luta de amanhã. Por um momento, ela percebe que todas as suas dúvidas estavam erradas. No entanto, no momento seguinte, o Duque pergunta se os preparativos para matar Eva estão prontos.
O homem de confiança responde que irá envenená-la com um paralisante antes da luta, garantindo sua derrota. Além disso, eles farão roupas com a pele dela e darão ao vencedor. Quanto à Elfa Negra, o Duque tem outros planos para ela. Ele é um pervertido que quer treiná-la pessoalmente. Após descobrir a verdade chocante, Eva está cheia de raiva, mas consegue se controlar. Ele caminha pelo corredor com a intenção de escapar e se reunir com o protagonista. No entanto, Moagi, o líder distinto, a para desejar boa sorte no combate. Ele se dirige à ponte, pensando que Tuca já deve ter partido. No entanto, ele estava certo de seu plano e de suas habilidades de manipulação. Ele pergunta se descobriu a verdade sobre seu amado Duque. Ela compartilha o que aconteceu, o que leva a uma única conclusão: fugir com a garota para a área do Demônio Dourado. Em troca de sua ajuda, ela concorda em dar a localização da bruxa. Com tudo resolvido, Tuca se prepara para ir buscar a menina. Enquanto isso, dentro de uma taverna prestes a fechar, um velho guarda-costas força Liz a limpar o bar. Um de seus clientes começa a notar sua atratividade. No entanto, a velha diz que ela pertence a um cliente muito especial. Apesar disso, o homem comenta sobre sua natureza fria e sem emoções. Devido às suas circunstâncias, Liz nunca chora ou ri. No entanto, a velha revela que é apenas uma casca dura de quebrar. Ele a acerta fortemente nas costas, fazendo-a tremer e chorar. O homem sente pena da pobre garota e pergunta se a velha não sente nada, mas a bruxa egocêntrica pensa que ela é quem deveria ser compassiva. Depois de todo o trabalho duro, ele pode liberar um pouco de frustração na garota. Neste ponto, o homem sente pena da garota e sai do bar. Enquanto isso, a velha grita em seu ouvido para assustá-la ainda mais. Ele pede desculpas internamente à sua irmã mais velha, Eva, por não ser tão forte quanto ela. Pouco depois, Eva arromba a porta principal. E sinceramente, ela não sabia que a velha bruxa tinha ido tão longe. Ela imediatamente diz a Liz que deixarão a capital, mas em vez de dar ordens, ela pede o consentimento dela como adulta. Quando Liz aceita partir, Eva decide lidar com o enorme balão de ar. No entanto, a senhora começa a implorar por sua vida. Eva mostra misericórdia e diz a ela para desviar os guardas em seu caminho. A velha aceita rapidamente e pede desculpas por seu comportamento com Liz. Minutos depois, Tuca aparece na cena com sua máscara. Ela bate na porta de madeira, o que assusta Liz, fazendo-a pensar que está prestes a ser espancada. Nesse momento, ela diz a Eva para juntar com cera, enquanto ele faz um favor à terra. Assim que eles saem, Tuca fica sério com a velha. Ele não caiu nas habilidades de atuação dela. Sem mais delongas, ele a paralisa e envenena. Ela diz a ele que, se a deixar ir, então Touka poderá entrar no céu, o que o faz rir. Ele afirma que ambos definitivamente irão para o inferno, mas que tudo bem, se isso significa que ele pode matar escória como ela. No final, eles se encontram e começam sua viagem para fora da cidade. Eva diz a Liz para aparecer na frente deles. Inesperadamente, Tuca revela sua verdadeira identidade, e a de Ceres sem titubeios. Nesse momento, Liz implora para que ele a deixe acompanhá-los na viagem. Em vez de aceitar imediatamente, ele se certifica de que ela está ciente dos perigos de sua jornada, mas Liz se sente invencível enquanto Eva está com ela. Depois disso, Tuca apresenta Pig e Maru aos seus novos amigos para evitar uma situação desconfortável mais tarde. Ao sair da cidade, Eva lembra de que o levará ao Guardião da Bruxa Proibida. No entanto, ela primeiro quer saber seu verdadeiro objetivo ao viajar para um lugar tão perigoso. Naturalmente, Tuca revela que ela tem escritos antigos com características difíceis de decifrar. Só para ter certeza, ela pergunta a ele se ele tem alguma intenção de machucar a bruxa. Tuca não faz nenhuma promessa. Em vez disso, ele deixa tudo nas mãos do destino. Ele tomará decisões com base em ameaças, não em emoções. Ao ouvir isso, Eva diz que está disposta a segui-lo até os confins do mundo. Ele está surpreso que sua credibilidade tenha aumentado tanto em um único dia. No entanto, nem mesmo Eva consegue explicar o motivo. Touka poderia ter usado Alice para chantageá-la e fazê-la revelar a localização da bruxa proibida. Mas seu lado bom brilhou através da máscara de boneca. Além disso, ela aprendeu a medir a confiança com o tempo que passa com uma pessoa. Depois de cavalgar, você será perguntado se está realmente tudo bem para Liz e Eva se juntarem à jornada para a área do Demônio Dourado. Tuca revela que tudo o que ela faz tem um propósito. Ter um lutador de sangue invictus cobrindo suas costas nas terras mais perigosas nunca pode dar errado. Além disso, a bruxa proibida também é uma elfa sombria. Portanto, quando ela vê que eles viajam com alguém da mesma raça, a bruxa pode favorecê-los. A parte de ter salvo a vida dela também soma pontos. Ceras não consegue acreditar que ele pensou em tudo isso, mas por agora ele entende que gosta de brincar com o destino. Tendo dito isso, eles continuam sua jornada em direção à área, mas no meio do caminho Tuca percebe que estão sendo perseguidos. Ele para os cavalos e se pergunta como os homens do Duque os alcançaram tão rapidamente. Eva revela que encontrou Komuagi nos corredores antes de escapar com eles. Seria seguro dizer que os membros de Akinto e os guardas de elite do Duque estão atrás deles. Ela tem a intenção de enfrentá-los sozinha. No entanto, Tuca não a trouxe com ele para que ela morresse. Além disso, ela é a única pessoa que conhece o guarda da bruxa.
Compreendendo isso, Eva pergunta qual é o plano. Tuca diz que enfrentá-los diretamente é sua melhor opção. Ele usa os cavalos como distração para atrair um grupo para longe. Uma vez feito isso, ele pede a Eva para se retirar com Liz enquanto eles cuidam da ameaça. Naturalmente, ela quer lutar, no entanto, ele a lembra que a segurança de Liz também é importante. Enquanto isso, ele sussurra um plano secreto no ouvido de Ceras para garantir sua vitória. Mesmo assim, Eva não consegue acreditar que pode derrotá-los todos ao mesmo tempo. É então que ele a informa que, se não puderem vencer pela frente, simplesmente usarão o terreno a seu favor. O plano inicial de Tuca não funciona porque o líder de Ashinto, Maori, suspeita de uma armadilha na floresta. Ele percebeu o galho quebrado fora da floresta, entregando-se reparar que foi intencionalmente quebrado. Ao contrário do guerreiro mais forte da humanidade, ele não entraria descuidadamente numa floresta com um terreno desconhecido, então pede à pessoa escondida para sair das sombras e se render pacificamente apesar do incômodo. De repente, Ceras avança com confiança com o rosto coberto. Vilano continua agindo como o Messias, questionando se ela é a famosa espadachim mosca a serviço do rei, mencionada nas lendas. Ele reconhece que os Ashinto não conhecem sua identidade, mas eles não o perdoarão pela vida se ele se render a Eve e Lee sem resistência. Além disso, ele terá permissão para se juntar ao Ashinto, já que suas habilidades como guerreiro são notáveis. No entanto, ela empurra os limites. Ele pergunta sobre as consequências de rejeitar sua oferta. Não demora muito para que Maui ameace amaldiçoá-la com um destino pior que a morte. Ele também se gaba de sua realização mais destacada, afirmando que os Cavaleiros do Dragão Negro foram impotentes diante de sua maldição. Para levá-los à armadilha de Touka, Ceras age como se as ameaças o deixassem arrepiado, aceitando entregar Eve e Liz apenas para garantir a segurança delas. Com isso, os membros de Ashinto começam a avançar, mas o feiticeiro antecipa seu próximo movimento e ordena que parem. Ele aponta que Ceras pediu a todos para segui-la. Eles não precisam de um exército para escoltar 2 pessoas. Os outros poucos membros teriam sido suficientes. Isso indica que ele estava tentando atraí-los para um certo alcance sem a intenção de devolver Eve e Liz. Com essa revelação, os homens mantêm suas posições e se preparam para o combate. Sendo adoradores do deus das maldições, Ceras os provoca a matá-la com suas famosas maldições, sabendo que eles são um grupo de mentirosos. No entanto, o feiticeiro não se importa em revelar seu pequeno segredo antes de sua morte. Ambas as partes sabem que o deus da maldição é apenas uma fachada, mas a verdade é inesperada. O culto foi criado para continuar o legado da Guilda dos Assassinos, que foi destruída por um herói de outro mundo por ser maligna. Vestir-se como um grupo de feiticeiros os ajuda a vender a ideia do deus da maldição, mas, no final, eles realmente sabem que usam veneno para matar. Vindo da Guilda de Assassinos, Maogi revela que eles têm fórmulas avançadas de veneno desconhecidas pela humanidade. Mas, honestamente, ele nem esperava que encontrassem a oportunidade de matar cavaleiros negros com um veneno estranho. É como uma oportunidade que surgiu com a preparação, permitindo que eles se tornassem famosos da noite para o dia. Em troca por seu principal objetivo, os Ashintos querem usar o Duque e se infiltrar no núcleo do reino, eventualmente assumindo o controle do país. Deixando isso de lado, não se pode acreditar que espadachins tão experientes em duelos enfrentem um grupo de assassinos solitários. Sua lógica é difícil de refutar, mas Ceras tira sua máscara e afirma ter derrotado os Cavaleiros Negros sozinho. A revelação de sua identidade o surpreende por um momento. No entanto, o feiticeiro ainda não engoliu sua mentira. Após não cair na mentira dele, Moldi apresenta os 2 poderes gêmeos de Ashinto, que estavam destinados a lutar contra Eva na batalha final. A ironia do destino é que Sarash, que a encurralou, é seu irmão mais novo. Agora, tudo o que resta é Ceras decidir seu próximo movimento. Além disso, outra unidade de 15 homens os cerca usando a arte do assassinato. Neste ponto, o confiável Maori acredita que eles já venceram. No entanto, ele não pode decidir matar uma mulher com tal beleza. Em vez disso, oferece-se para que ela se ajoelhe e dê à luz seu filho. Tudo o que ela pode fazer é seguir sua ordem e esperar que o protagonista chegue para o resgate. Nesse exato momento, ele se conecta com Pijimaru, ativando o ataque para estender seu alcance e paralisar os membros de Ashinto. Após serem paralisados, Maori dá atenção à sua segunda unidade, mas Tuca já os havia matado enquanto ele estava ocupado tagarelando. Mas o Nuzzle decide terminar rapidamente e os mata antes de explicar seus poderes como outros protagonistas. De repente, ele percebe que uma primeira onda de homens está se aproximando para atacá-los, o que o força a usar o vassalo de assalto novamente. No entanto, Pigmaru não tem força suficiente para manter sua forma estendida devido à imensa tensão que a técnica exerce em seu corpo. Nesse momento, IFTTT chega ao local, surpreso ao ver que há coisas que Tuca não pode prever. Sabendo que precisa manter distância para lutar contra espadachins, IFTTT oferece sua ajuda com prazer. Depois de dizer para ele proteger a retaguarda e cuidar de Liz, eles avançam para enfrentar a primeira onda de homens. O protagonista inicialmente lança paralisia nos homens que atacam,
o que lhe permite matá-lo sem esforço. Enquanto isso, o Duque se aproxima com sua vanguarda de elite. Eles estão fugindo do destino que aguarda Eve e Liz. Ele pretende fazer um casaco com a pele de Eve para Liz, e depois vendê-lo para um bordel junto com o casaco para atrair mais clientes. Desta forma, eles poderiam viver juntos, como a mulher leopardo sempre quis. Infelizmente, o protagonista não pode reutilizar essa estratégia porque recebe uma mensagem informando que a paralisia foi usada ao máximo dos objetivos. Agora ele consegue improvisar no momento e lança escuridão. Os efeitos da escuridão funcionam maravilhosamente nos homens do Duque, dando a Eve a oportunidade perfeita para cortar suas gargantas. No meio de tudo, você percebe que um homem tenta escapar do campo de batalha. Ele ordena a Eve que se certifique de que ninguém escape de seu ataque. Usando seu senso aguçado, ele acerta o homem com uma lança de longe. A maré da batalha muda a seu favor, fazendo o Duque perceber que Tuca é a verdadeira ameaça. O Duque ameaça executar seus homens que tentam fugir do campo de batalha e ordena que eles matem o Homem de Preto o mais rápido possível. Quando o Duque começa a perder o controle, Tuca percebe que usar habilidades de arremesso seria um desperdício de pontos de magia. Eve, por outro lado, agradece-lhe por permitir sentir a adrenalina da batalha novamente. Ele não desperdiça nem um segundo cortando brutalmente as cabeças dos homens, não lhes dando chance de desviar ou escapar. O Duque fica aterrorizado ao ver as cenas horríveis de assassinato. Ele se vira com seu cavalo e diz a Eve que seus crimes não serão perdoados. Mas Tuca lança paralisia nele antes que ele possa mover 1 centímetro. Ele fica surpreso que o Duque pensou que escapar do campo de batalha com ele era uma opção. Com o Duque incapacitado de se mover, Eve se aproxima dele para terminar o trabalho. Ele teria encontrado misericórdia em seu coração se o Duque o tivesse traído. No entanto, o Duque queria vender Liz para um bordel. Então a morte é a única opção adequada para ele. Assim que a batalha termina, Cera sai da floresta com Liz. O protagonista agradece-lhe pela ajuda com o arco para salvar a mulher leopardo, embora soubesse que suas ações significaria desobedecer às suas ordens. Em vez de puni-la, Tuca a nomeia vice-capitã de seu grupo de mercenários. Ele dá a ela o comando total da equipe com a permissão de Eve e Liz sempre que ele não está presente. Finalmente, ele pede a Ceres para levar Liz e continuar a jornada, enquanto eles ficavam encarregados dos corpos. Depois que eles partem, Tuca usa sua nova habilidade chamada Congelar, que funciona como o nome indica. No entanto, a habilidade é muito mais complicada do que parece. Ele explica que o feitiço de congelar é durável se for lançado em seres vivos, mas se desintegra quando é lançado em objetos inanimados, como gatos. Ele irá eliminar a existência do feiticeiro e de seus homens de seu mundo e culpá-los pelo assassinato do Duque. A história será crível, já que todos foram mortos por um feitiço de veneno, semelhante a uma maldição. Depois de algumas horas, de volta à cidade, um dos homens do rei informa-o sobre a implicação de Ashinto na morte do Duque. Ele se aterroriza, sabendo que seu plano de usar o Ashinto nas próximas batalhas está arruinado. Além disso, relatar essa notícia à deusa será um verdadeiro problema. Depois de escapar da floresta, Ceras monta um acampamento para se lavar ao redor da batalha. No entanto, Liz se sente desconfortável ao olhar para seu corpo bonito. Ela pergunta a ele se o corpo dela vai se tornar como o dele. Obviamente, ele não pode responder honestamente a essa pergunta, e mentir não é seu hábito. Mesmo assim, tal pergunta é típica de sua idade. Aparentemente, o dono da pousada lhe disse que seria inútil se seu corpo permanecesse o mesmo. Imediatamente após ouvir isso, Sarah o aconselha a esquecer tudo o que ela lhe disse. Apesar de não a conhecer há muito tempo, Liz aceita esquecer isso. Em vez disso, ela quer levar as palavras de Sarah a sério, o que coloca uma grande responsabilidade sobre seus ombros. Mesmo assim, Sarah aceita felizmente esse papel, iniciando um laço de irmãs entre elas. Mais tarde naquela noite, enquanto Liz abraçava a mulher leopardo apertadamente e adormecia, Sarah se oferece para ser a guarda para que Tuca possa descansar. No entanto, ele está completamente desperto e não consegue descansar. O que ela força Sarah a fazer é propor uma ideia um tanto louca. Ela está pronta para emprestar-lhe um cochilo para que ele possa dormir, sabendo que isso faz os homens adormecerem. Em vez de aceitar sua gentil oferta, a protagonista menciona que também está cansada. Ele se vira para a mesa e oferece emprestar-lhe seu presente. Inesperadamente, ela aceita o tratamento sem pensar, mas momentos depois, ela se levanta se perguntando se estava brincando sarcasticamente. Tuca se senta levemente com a cabeça, mas diz que está bem. Na verdade, ele acredita que coisas assim deveriam acontecer com mais frequência, já que eles estão falando sobre tópicos desconfortáveis, e ele quer satisfazer sua curiosidade tocando nas orelhas de elfo dela. Depois de demonstrar tanto entusiasmo um segundo atrás, ela não pode rejeitar esse pedido. Naturalmente, Tuca demora ao acariciar suas orelhas até que ela começa a sentir calor e desconforto. Eventualmente, ela muda de assunto, perguntando se Eve e Liz também a lembram de sua tia, principalmente porque ela as trata com gentileza. Ao contrário de Ceras, Eve a lembra de seu tio, que era duro, mas gentil. Enquanto isso, Liz é a imagem viva de sua infância difícil. Ambas foram oprimidas em ambientes hostis,
No entanto, a única diferença é que Tuca mata sem piedade quem o ameaça. Por alguma razão, ele a lembra que sua jornada é baseada na vingança e que Ceras pode sair sempre que quiser. Mas a esse ponto, ela até desconfia da deusa que a traiu. Além disso, ela não pode sair depois que Tuca a nomeia vice-capitã. Antes que a noite termine, ele promete recompensá-la com qualquer coisa ao seu alcance quando a deusa estiver morta. Então, ele a força a dormir lançando um feitiço de sonho nela, sabendo que Ceras permaneceria em guarda de outra forma. Falando de deusa, a heroína de rank S, Ayaka, que fez um acordo com a deusa para lutar contra heróis de baixo ranking, treina com um dos melhores espadachins do país. No entanto, Nyatan quer manter o treinamento em segredo para evitar que a deusa libere sua raiva sobre eles. Apesar de todas as restrições, Ayaka sente curiosidade sobre por que Nyatan conseguiu treiná-la à noite. Surpreendentemente, Nyatan vê um reflexo de sua irmã mais nova em Ayaka, e é por isso que ele quer que ela sobreviva em um mundo onde você come ou comer. Por outro lado, Liz começa a manhã com uma nova atitude. Ela agradece a Tuca por lhe comprar o vestido, mas ele acredita que seu comportamento é forçado. No entanto, ela garante a ele que o vestido é bonito e do agrado dele. Quando a conversa se torna entediante, Cera aconselha o protagonista a escolher um nome para seu grupo de mercenários, já que eles precisarão se identificar após deixar o país. Felizmente, ela já tem uma sugestão em mente, poupando-o do problema. Cera propõe serem chamados de Brigada do Senhor das Moscas, o mesmo nome usado pelo Rei Mosca do exército demoníaco que protegeu sua ilha até a morte. Eles logo chegam à fronteira da Zona do Demônio Dourado, onde Tuca percebe que seu pontos de experiência estão prestes a aumentar consideravelmente. Mas ele não é o único que pensa assim. A deusa também reúne todos para parabenizar os heróis por terem chegado tão longe. Agora eles treinarão sob os guerreiros mais fortes de diferentes nações para adquirir habilidades práticas. Após uma breve reunião, a deusa informa Nyatan sobre seus planos de levar em breve os heróis à área do Demônio Dourado. Obrigado por chegar ao fim, assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sino com todas as notificações para não perder o próximo capítulo. Comente a palavra parte 10 para saber que você chegou até aqui. Lembre-se de assistir aos vídeos até o último segundo para ajudar o canal a crescer muito mais.